Vamos lá, Chaves sem risadas de fundo existe e é muito triste. Aqui. A sala de aula não é lugar de tocar essa gaita, só pode tocar lá no pátio. Ah, tá bem. Isso aqui. Enfim, não consigo ler de uma vez só. Na escola eles ensinam. O quê? É verdade. Vocês já ensinaram outros com burrice igual? E por que não isso também? Completamente tonto, eu só não te dou outra porque... Algo muito importante que torna esse seriado tão engraçado e tão querido são as risadas de fundo. Já imaginou se Chaves fosse assim? O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Vem aí um dos vídeos mais esquisitos e curiosos do canal, eu te garanto. Então se prepare para dar risada apenas das coisas engraçadas. E vem com a gente. Como sempre, bora contextualizar tudo rapidamente, porque tem pessoas que chegam aqui no canal todos os dias, como a gente já fez mais de 600 vídeos, eu não parto do princípio que as pessoas precisam saber de nada. A gente explica tudo aqui numa boa, não tem problema nenhum. Chaves começa a ser gravado em 72 e ainda fazia parte de um programa chamado Chespirito. É que eu vou numa festa onde vão crianças decentes. E não posso convidar nem você, nem o Chaves e nem o... A partir de 73, Chaves começa a ser gravado como um seriado mesmo, essa é a fase que a gente tanto ama, que a gente tanto assistiu, e assim vai a década toda. Deixa eu ver como eu te ensino a dar um golpe. Assim? Em 80, eis que ele volta. Chespirito! E Chaves e Chapolin deixam de ser exclusividades, mas ainda estão por ali. ¡Estás pisando mi coche que no tienes ojos! Tudo normal até aqui, né? Até porque os episódios que a gente tanto gosta nas versões dubladas... O que foi? O Kiko disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor que o Kiko disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor que eu me enrolei. Também tem risadas de fundo em suas versões originais. ¿Qué pasó? Que dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted, que dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted, que dice Kiko, ya me hice bola. Muitas vezes as risadas não são iguais porque, como eu já expliquei aqui várias vezes, quando as fitas chegaram no Brasil, o pessoal precisou fazer toda a parte de som do zero. Isso inclui Sim, a falas, sonoplastia risadas é e até trilhas foda de sonoras. fazer. Tanto é que se você clicar aqui no card, tem vídeo comparando as trilhas sonoras lá no México, em suas versões originais, com as versões dubladas. Já deu para sacar que a própria ambientação da trilha sonora na versão original é bem diferente, né? Tem um quê meio de filme da Disney, tanto é que muitas trilhas da Disney aparecem em Chaves. Guarda isso, vai ser importante. Em 80, a temporada não foi dublada, não veio para o Brasil, mas temos risadas normalmente. ¿Tú y tu papá se pasean en este coche? ¿Y caben? Em 81 também é assim, e ó, não só com Chaves, viu? Mas com todos os esquetes. ¿No tienes alguna otra cosa con que apuntar? Sí, chaparrón, mira, con esto debes apuntar muy bien. Já em 82, também tem risada. Llevo 5 noches que no puedo juntar los ojos. Claro, porque tienes la nariz en medio. Mas isso acontece só nos 3 primeiros episódios da temporada. Quando chega o 4º episódio de 82, cadê as risadas? ¿Y dónde está? Anda buscando a un nuevo vecino de la vecindad. Ay, chavo, eso es un pleonasmo. No, es un señor. E na vinheta de abertura também não tinha nada diferente, mas eis que vem o próximo Beleza, episódio, Mickey, o 5º daquele ano, e aí a vinheta começa normal. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Chespirito. Mas lá no final da vinheta, depois de apresentar o Roberto Gomes Bolanhos, tem isso aqui. Como una forma de respeto, este programa no tiene risas grabadas. E assim as coisas seguem até o 14º episódio da temporada, que tem um pequeno acréscimo nessa frase da vinheta. Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Palma, palma, não priemuscânico. Então quer dizer, seu Chespirito, que usar risadas de fundo era uma forma de desrespeitar o público? Sim. Eu acho que não.
Eu também Sim. não. Mas É os assim. programas continuam praticamente do mesmo jeito. Então, nos momentos em que naturalmente teria uma risada de fundo, fica um silêncio constrangedor. Bom, o que tem a ver é que a altura faz muito mal. Isso se nota. Que a altura hace daño. Se nota. Ou então o pessoal coloca uma trilha sonora, um efeito rapidinho, nada além disso. ¿Y los vecinos qué tal? ¿Son puntuales en el pago de su renta? Cara, essa questão das das risadas de fundo, ela é sim um desrespeito ao consumidor, à pessoa que tá assistindo, porque é como se ele estivesse dizendo a hora que você tem que rir, tá ligado? Você não vai rir porque a risada é engraçada, você vai rir porque aquele é o momento que você tem que rir. Eles colocaram as risadas para marcar aquele momento para você rir. Então, tipo, é um desrespeito com a pessoa que tá assistindo, porque dá a impressão que, tipo, mano, você não confia que a tua comédia é boa e você quer que a pessoa ria, tá ligado? Você quer forçar a pessoa a rir no momento em que você quer e não em que ela achar engraçado de fato. Porque tem muita piada do Chaves que eu não acho engraçado, tá ligado? Já tem umas, mano, que mesmo se não tivesse a risada de fundo, eu ia rir, porque a piada é boa. Entende? Eu falo porque The Office fez isso. The Office, eles tiraram essa... É uma máquina que tem que coloca essas risadas automáticas. Eles tiraram essa máquina. Então, assim, é só a comédia acontecendo e se você achar engraçado, você vai rir. Então, assim, cara, muitas risadas eu dei com The Office. Uma coisa que eu não esperava, porque The Office é mais focado na comédia do constrangimento, e eu não gosto muito de comédia do constrangimento. Mas tem algumas piadas mais pastelão, tipo a do Jim trollando o Dwight e tudo mais, que eram as minhas partes favoritas e tudo. Então, assim, eles souberam captar vários tipos de humor, e se você achar engraçado, você vai rir, cara. Não precisa de uma risada de fundo falsa pra te mostrar o momento que você tem que rir, pra te mostrar que aquilo era uma piada, tá ligado? Não precisa. Puntualísimos. Eso no es muy común, ¿eh? No. Vamos falar a verdade. Causa um grande estranhamento, né? É como se algo não tivesse certo. Em outras palavras, acho que a gente pode resumir que perde a sua essência. Não soa como aquilo que a gente conhece tão bem e nem mesmo como eram os episódios lá no idioma original na década de 70. Não gosto nada da sua cara. Que coincidência. Eu também. Digo... No me gusta nada su cara. Estamos a mano. Digo, Porque no me gusta nada su cara. estamos a mano. As risadas fazem parte de Chaves como uma coisa indissociável, na minha opinião. Vamos lembrar que hoje a gente tem toda uma clareza sobre o que é um seriado, o que é uma série, o que é uma sitcom. Na época, provavelmente isso não era tão claro assim. Então ficar discutindo se Chaves é isso ou aquilo, tentar encontrar uma caixa para colocar o seriado, acaba sendo um pouco complicado, porque na época provavelmente o pessoal simplesmente encarava como mais um programa humorístico da TV dos anos 70 do México, assim como tantos outros que também utilizavam risadas gravadas. ¿Qué te pasó, hermano Leno? Choque. ¿Contra qué? Contra mi voluntad. No. Mas eu acho que a gente consegue sim pensar que Chaves é um seriado e também tem uma proximidade muito grande com os formatos de sitcom que a gente conhece tão bem. Então Chaves é uma sitcom? Acho que sim. Só para dar uns exemplos, sabe o que também é uma sitcom ou uma comédia de situação? O Maluco no Pedaço. Listen, Uncle Phil. Silence. If I want your opinion, I'll beat it out of you. Two and a Half Men. Oh, this is the book I read to him at bedtime. You don't read it, Jake. That's why you're going to the movies. The Big Bang Theory. What are they talking about? I don't know. I know, as I'm sure you're aware. If that's Morse code, that's terrible. Reparou como tem uma estrutura parecida entre todas essas cenas? Então, tem uma estrutura parecida porque eles colocam a risada pra pontuar a piada, mas não precisa, velho. É esse o ponto. Não precisa. Quando você vai num show de stand-up, você vai rir de algumas piadas e não vai rir de outras. Isso é normal, tá ligado? Não quer dizer que o show é ruim, que a piada foi ruim. Quer dizer que não te pegou, não te fez rir. Isso é normal, cara. Então, tipo,
você faz um show com várias piadas, várias cenas de comédia, nem todas as pessoas vão rir. Mas algumas vão rir em umas, outras vão rir em outras. Vai pegar as pessoas de formas diferentes. É nisso que você tem que confiar, tá ligado? Você não precisa colocar uma risada falsa ali pra mostrar, ó, isso aqui é comédia, isso aqui é pra ser engraçado, isso aqui é pra você rir, tá ligado? Porque, tipo, não funciona, mano. Não funciona, velho. Então, as pessoas sentem falta, sentem um estranhamento, porque elas já estão acostumadas a ouvir essa risada. Então, elas já esperam a risada, tá ligado? Mesmo sabendo que ela não vai rir. Ela não quer rir. Mas ela espera a risada, porque ela acha que, tipo, é engraçado, não a ponto de me fazer rir, mas é engraçado, então tem que ter uma risada. Então, ela já tá acostumada com isso. Nas partes que, de certa forma, são engraçadas, mas não o suficiente pra fazer ela rir, ela já espera uma risada ali, tá ligado? E se não tem, fica vazio. Então as pessoas estão condicionadas, por isso elas sentem falta. Mas não é necessário. Não precisa. Esse é o ponto. Tá ligado? Tem uma piada, existe um tempo para essa risada subir. Nesse momento pode ter uma ação dos personagens ou não, algo físico, eu digo, e aí a risada vai caindo enquanto os personagens continuam suas falas. Mas o espaço da risada existe e é proposital e precisa estar ali. Não. E isso é uma regra, vai acontecer 100% das vezes? Não, não necessariamente, mas é um padrão muito comum. Isso que é o importante de perceber. E só para entender ainda melhor a importância da risada de fundo, esse mesmo episódio de The Big Bang Theory que eu acabei de mostrar, quando chegou aqui no Brasil e o pessoal foi fazer a dublagem, simplesmente esqueceram de colocar as risadas e o resultado ficou assim. Se isso foi código Morse, ficou horrível. Em alguns momentos até dá pra escutar a piada um pouquinho das funciona, risadas, mas cacete. Não precisa ter a risada. A piada funciona. É isso que eu tô falando. Se a piada é boa, ela vai funcionar. Pra algumas pessoas, pra outras não. Não precisa dar risada, mano. Não precisa, velho. Muito lá no fundo, muito curto e sem graça. Howard, não se envergonhe. A ciência chilreia por si só. Que jogo de palavras engraçado. E a cena original... Olha, essa aí pra mim não teve graça. Howard, don't embarrass yourself. The science chirps for itself. Humorous wordplay. Sério, agora pra ficar ainda melhor, compare as duas versões. You're arguing with a crazy person. I'm not crazy. My mother had me tested. Você tá discutindo com um maluco. Eu não sou maluco. Minha mãe mandou fazer exames em mim. Funciona sem risada? E você pode até argumentar, mas a dublagem também não ajuda, eu sou muito acostumado com as vozes originais. Beleza, mas aqui a gente tá falando de estrutura, de risada mesmo, de como o negócio foi pensado, como foi dirigido, produzido, escrito, montado, tudo. E recentemente eu fiz um vídeo curtinho pro YouTube, pras redes sociais, falando de Chaves sem risada, dessa fase dos anos 80 mesmo. E no final do vídeo eu falo, e aí, o que você achou de Chaves sem risada de fundo? Claro que a maioria das pessoas comentaram que faz falta, mas também rolaram algumas outras coisas bem curiosas. Teve gente falando sobre o Chespirito ter declarado que tiraram a risada para não tirar o público de burro. Exatamente, olha aí, ó. O Chespirito explicou uma vez em uma entrevista. Ele tirou as risadas de fundo para não parecer que o público fosse burro ou ofendê-los, tipo, para os telespectadores não pensarem. Quer dizer, que eu só vou entender a piada se aparecerem as risadas de fundo, só vou achar graça desse trecho se as risadas acontecerem. Aí, para não insultar a inteligência do público, ele optou por tirar as risadas de fundo. É isso, tá ligado? É que as pessoas estão acostumadas, então assim, você passou a tua vida inteira, a tua infância inteira assistindo Chaves com essas risadas de fundo. É óbvio que se alguém fizer um vídeo, editar e tirar essas risadas, você vai sentir falta de algo, porque já tá na tua memória, já tá no teu subconsciente aquelas risadas, então você vai sentir falta, teu cérebro vai sentir falta na hora. Mesmo que você ainda ache engraçado sem as risadas, tá ligado? Esse é o ponto, mano, esse é o ponto. Como se a risada gravada indicasse onde deveriam rir. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto essa entrevista em nenhum lugar, mas eu não tô falando que é uma mentira, eu só desconheço. Procurei aqui, meio por cima, também não encontrei. Enfim, pode ser verdade. Teve gente que comparou a outros programas e... Engraçado que a série Todo Mundo Odeia o Chris, o Chaves da Record,
Quebrou essa regra e ainda continua engraçado. Olha aí. Olha aí. Olha a prova aí. Agora imagina você assistir a série Todo Mundo Odeia o Chris e alguém faz uma edição e coloca risada em todas as piadas. Vai ficar estranho da mesma forma que o Chaves sem risada vai ficar estranho, porque você já tá acostumado, você já assistiu essa série, você já conhece ela. Se colocarem risadas onde não tinha antes, vai causar um estranhamento, vai ficar diferente. E não é, sabe, tipo, isso é uma questão de memória afetiva. Isso é uma questão de memória afetiva. Você tá falando, eu sinto falta, fica estranho, fica sem... Não é que fica sem graça, é memória afetiva. A tua memória acusa que tem algo faltando ali. Ou que colocaram algo que não tinha ali, no caso do Todo Mundo Odeia o Chris, e colocarem as risadas, tá ligado? Esse é o ponto. Mas não há a necessidade dessas risadas. Não precisa dessas risadas. Aqui é muito complicado, principalmente quando a gente compara com Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, Renan, mas aí você também tá de brincadeira. Você fez um vídeo há pouco tempo falando que Chaves e Todo Mundo Odeia o Chris são muito parecidos. Sim, os dois programas têm muito em comum, porém, em piada, em estrutura e em roteiro, são muito diferentes. Muito da diversão de Todo Mundo Odeia o Chris vem da narração do Chris Rock, que é colocada exatamente no mesmo lugar após uma cena, tem um pequeno gancho onde Chaves entraria uma risada. Ah, oi tio Mike. Oi. Eu procurava ajuda e meu tio procurava um lugar pra bater um rango de graça. E também tem aqueles trechos de imaginação ou flashback que são muito curtinhos, muito pontuais e muito engraçados, porque geralmente tem um exagero cômico. Eu não sabia que estavam tomando café. Eu não sabia que estavam almoçando. Eu não sabia que estavam comendo panquecas. O restaurante só serve panqueca. Então, quando a gente fala de estrutura de texto, tem uma situação e um tempo dedicado para a risada. No caso de Todo Mundo Odeia o Chris... Então, mas ai, meu Deus do céu. Imagina o Chris sem narração, não tem como. Mas o programa foi feito para ter essas narrações, porque o Chris Rock, ele é um contador de stand-up, então ele conta essas piadas. Então ele precisa colocar essa narração para como se fosse ele fazendo um show de stand-up, contando de forma engraçada as coisas que aconteciam na vida dele quando ele era criança, tá ligado? Essa é a parte lúdica do bagulho. Então, sim, a estrutura narrativa é completamente diferente. Mas esse é o ponto. Ele poderia colocar risadas nas piadas, nas cenas que tá na simulação da vida dele do passado, tá ligado? Ele poderia fazer como muitas sitcoms fazem. Mas não precisa. Esse é o ponto. E ele sabia disso. Que não precisa. Tem muita parte do Todo Mundo Odeia o Chris que é engraçada e não tem narração dele. Para a narração do Chris Rock. É mais ou menos como seria um setup e punch. É a estrutura de praticamente qualquer piada. Então, em Chaves, quando você tira a risada e coloca só uma trilha sonora, só um efeito sonoro, o humor se perde. Então, por isso, teve gente que comentou exatamente a sensação que temos ao ver esses episódios dos anos 80. A risada de fundo traz um ar de teatro. Com a música, acontece uma infantilização. E isso é muito verdade. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero saber de você, porque sim, a sua opinião é sempre muito válida. Eu adoro ler os comentários que vocês mandam sempre. Na sua opinião, ver Chaves sem as risadas pré-gravadas é de boa ou é intragável ou tanto faz? Sinceramente, é estranho, mim, vai ser estranho por conta da memória afetiva. Não tem nada a ver com a necessidade daquelas risadas estarem lá. Pega, mas assim, é claro que ficar falando, julgando, apontando mais de 40 anos depois é muito fácil. Vamos lá para o começo da década de 80 e tentar entender um pouquinho melhor. Será que só o Chespirito tirou as risadas de fundo dos seus programas? Provavelmente isso era uma moda da época que talvez ele tenha sido até obrigado a seguir por uma diretriz da própria Televisa, como meu amigo Jonatas do Chespirotadas bem disse nesse comentário. Eu fiquei curioso com esse comentário e procurei outros programas da época para fazer uma comparação e realmente
nada de risada, só trilha sonora lá em cima mesmo. É o caso, por exemplo, desse episódio de 82 de Odisseia Borburras, produzido pelo Henrique Segoviano, que foi diretor de Chaves nos anos 70. De acordo, vou chamá-las para dar-lhes a notícia. E esse aqui é um trecho de Papá Solteiro, gravado entre 87 e 94. ¿Y ese es tu sueño dorado? ¿Cómo estarán tus pesadillas, É claro que são exemplos muito pontuais, mas faz sentido. E o programa Chespirito continuou assim, sem risadas de fundo, durante todas as outras temporadas. Cala a boca! Até já esqueci. Oye, chavo, estaba allá afuera. ¡Te voy a acusar con mi tía Florinda! Ah, e isso é muito importante. Não só Chaves perde a risada de fundo, como todos os outros programas. Chapolin também. O que, no meu caso, por Chapolin ter uma pegada um pouco mais adulta, até que fica menos pior. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. E esse som do isopor raspando é sensacional, diga-se de passagem. Enquanto isso, algumas... É por isso que eu sempre falei que pra mim Chapolin é melhor que Chaves, tá ligado? Porque, mano, Chapolin é muito comédia pastelão, e eu gosto da comédia pastelão, tá ligado? Jerry Lewis, Jim Carrey, eu gosto muito da comédia pastelão, tá ligado? Então, tipo... Mano, me pega toda vez, velho. Chapolin é muito bom, mano. E não precisa de risada, velho. As outras produções, e aqui é 100% opinião mesmo, não é uma regra, eu acho que ficam mais de boa, como por exemplo Chompiras. ¿Cómo se llama este? Este se llama libro. Mira, no te hagas chistoso. Lo que quiero que me digas es el título. Ainda que eu prefiro os episódios dos anos 90, com dublagem da Gota Mágica, aquela polêmica toda, tem palavrão, tem coisa aloprada, tem vídeo aqui no card sobre isso também, mas pelo menos tem risada. Ah, mas antes que fique a dúvida, essa fase dos anos 90, que tem risada no Brasil, teve risada lá nas versões originais do México também? Não. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Viva Carranza! Pelo menos aqui ficou assim. Socorro! Oh, socorro! Viva Zapata! E eu acho tem muito a mesma engraçado graça, porque tem uma tá ligado? galera, é bem comum, na verdade, ver esse tipo de comentário, que tem um tom Para de de ser risada, superioridade. olha. Cara, eu fiz teatro, eu sei do que eu tô falando e eu sei o quanto ele tá errado, tá ligado? Eu sei o quanto ele tá errado. É porque ele tá apegado, assim como você, ele tá apegado à memória afetiva. Então ele acha que se tirar as risadas fica sem graça. Sim, vai ficar sem graça pra você por conta da memória afetiva. Você já tem tudo isso gravado. O que faz a gente rir o Chaves ainda hoje assistindo, é porque as piadas são boas e essa risada já tá lá no nosso subconsciente. Então a gente já riu muito sobre isso, então a gente vai lembrar do quanto a gente achou engraçado e toda essa memória afetiva faz com que a comédia volte, ela reative no seu sistema. Você acaba rindo novamente, tá ligado? Mas não é necessário. Faz o seguinte, pega, sei lá, não sei se ele fez um episódio inteiro, mas pega esse vídeo de Chaves sem as risadas, só pra fazer um experimento. Pega esse vídeo de Chaves sem as risadas e coloca pra uma criança assistir que nunca viu Chaves na vida. Uma não, várias assim. Coloca pra várias crianças assistir que nunca viu Chaves na vida e vê se elas não vão rir. Só vê. De quando fala meio assim, essas risadas de fundo serviriam como se alguém estivesse me mandando rir. Você precisa disso pra rir? Ai, sou fraco. Eu sou muito mais inteligente. Eu entendo a piada sem precisar dar risada. E galera, isso é uma pura bobagem. De acordo. Todo mundo odeia o Chris, que eu dei o exemplo mais cedo, fez sucesso sem risada de fundo porque ele foi pensado, escrito, dirigido, produzido, montado e editado para não ter. Não tem espaço para as risadas, não precisa ter a risada. E eu até vi gente comparando também Chaves com The Office, porque The Office não tem risada e fez sucesso. Mas assim, comparar Chaves com The Office, nossa, minha boca até ficou seca de tão absurdo que é. Não tem nada a ver as duas coisas, gente. Por que não tem nada a ver? Explica. São duas propostas, duas épocas, duas intenções, completamente diferentes. Não.
Não explicou nada. É sitcom, é um slice of life, então tá contando um pedaço da vida, tá ligado? Não tem nada diferente. A única diferença é... No Chaves você tem um curtiço e o maior foco ali, pelo menos da comédia e tal, são as crianças desse curtiço. No The Office você tem um pessoal no ambiente de trabalho, tá ligado? Mas as piadas são as mesmas, o tipo de humor que tem ali é o mesmo, as construções de personagens são basicamente as mesmas, as estruturas são basicamente as mesmas, comédia pastelão, tem tudo ali. Então, tipo, mano, não explicou nada, tá ligado? Não faz sentido nenhum. The Office tem um público 100% adulto, The Office não tem nem... Tá, se você quer comparar programa 100% adulto com programa que vai, digamos, é pra criança, que era o caso do Chaves, tá ligado? Também tem outras formas, tá ligado? Também tem outros programas com essa mesma pegada e sem essas risadas, tá ligado? Trilha sonora de fundo, The Office tem umas movimentações de câmera totalmente diferentes, eu adoro, mas é um humor muito diferente. The Office tem uma coisa muito interessante e muito difícil de ser criada, que é o humor através de situações desconfortáveis. O humor do constrangimento. É outro rolê. Mas não é só isso que tem lá. Se fosse só isso, eu tinha odiado. Por exemplo, essas partes aí eu não acho engraçado. Já a Chaves funciona como um palco de um teatro, com todas as casas e passagens para os outros pátios, como fugas para os personagens e as situações acontecendo principalmente ali no pátio. Tem os reforços de bordões, tem aquela coisa das caras e bocas, é muito circense, é aconchego, é diferente. E até mesmo quando tem aquelas risadas de fundo, a gente se sente parte de uma plateia vendo aquela peça. É mais ou menos aí que bate na nossa mente. Tem muita barriga, Não. senhor Razão. Sem as risadas de fundo, muita coisa perde o sentido, perde a força e não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do texto, a qualidade dos atores, a qualidade da produção, a qualidade das piadas como um todo. Ah, esse humor é fraco, precisa de risada. Pura bobagem. Quem fala isso não sabe o que está falando. De uma vez por todas, a risada de fundo é um elemento necessário dentro da criação de Chaves. Pensa comigo, o seriado não foi criado para ser assim. Pero esta botella... Você quer ver a prova que não é? E aí eu já refuto ele totalmente, tá ligado? Dentro do próprio... Sem falar em The Office, sem comparar com outras coisas. Comparando com Chaves mesmo. Se Chaves fosse feito somente para ter essas risadas, se fosse realmente o que ele falou, o que ele acabou de explicar aí, se fosse realmente dessa forma que ele tá explicando... Ele falou que depois que o Chespirito tirou as risadas, ele não colocou mais. Ele continuou fazendo Chaves sem as risadas por... Tá gravado no vídeo dele. Por todas as outras temporadas. Todas as outras. Plural. Teve mais temporadas depois que ele fez isso. Se Chaves fosse feito só pra ter as risadas, se a estrutura dele fosse pra ter essas risadas, pra ter esse punchline, essa coisa que ele tá falando aí que ajuda, não sei o quê, que é necessária, porque a ideia que ele tá passando é que é necessário ter as risadas na estrutura do Chaves. Então, o programa do Chespirito e o Chaves teria perdido a fama, teria perdido o público e não teria durado tantas temporadas depois. Então assim, só o fato do Chespirito ter removido as risadas e continuado o programa e ter feito várias temporadas depois, significa que realmente não era necessária essas risadas anteriores. Ponto. No tiene ningún agujero. ¿Y esto qué es? Si no, ¿por dónde le meten la leche? E nem assim. Es que no me pude aguantar. ¿Y te mojaste los pantalones? ¡No! E eu digo isso sem nenhum desrespeito à decisão do Chespirito, se é que foi decisão dele mesmo, de tirar as risadas nos anos 80. Provavelmente, naquela época, isso foi uma tendência e fez parte de um contexto. Porém, quem se tornou fã disso... Acredito eu que dificilmente se encanta com isso.
Eu não ri nas duas vezes, mas é porque não tem graça. E entretanto, é lógico que dá pra curtir o programa Chespirito nos anos 80, anos 90, numa boa. E, inclusive, Chaves, dá pra se divertir? Sim, temos ótimas histórias e, inclusive, ótimas regravações, como eu já mostrei nesse vídeo que tá aqui do lado. Sim, histórias clássicas que você ama, que você assistiu. Tem tanta coisa ruim que muita gente continua assistindo, não tem nada a ver. Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque o programa não se sustenta, velho. Porque mesmo que sejam várias pessoas, assim, que continuam assistindo, mesmo achando ruim, tá ligado? Não vai ser todas, mano. Uma grande parte do público vai parar de assistir. Isso vai perder audiência. Perder audiência perde dinheiro, perde patrocínio, perde lucro e perde a possibilidade do programa se sustentar. Chega uma hora que vai à falência, tá ligado? Chega uma hora que vai à falência, mano. Não dá pra se sustentar, tá ligado? Se você muda uma coisa radical assim e o público não gosta e não mostra que realmente deu certo, tá ligado? O programa não consegue se sustentar por várias temporadas. Ele pode durar mais uma, duas no máximo. Então, cara, desculpa, mas eu gosto muito do programa aqui do Vila do Chaves, mas tem muito vídeo dele que ele fala muita abobrinha, ele fala muita coisa que ele não tem noção do que ele tá falando, tá ligado? Então, não, irmão, dessa vez você errou feio, errou rude. Não há necessidade de risadas em Chaves. E digo mais, em nenhuma sitcom. Todas essas sitcoms que colocam essas risadas não precisava. Ponto.